Oi, eu sou o Bebê, oi, professor Eliane. Esse é um vídeo referente ao trabalho de imunotoxicologia da nossa disciplina. Os integrantes desse grupo são o Arthur, a Mariana, o Rafael Lima e eu, Vitor Valles, e o nosso tema é drogas recreativas e aditivas. Bom, ao longo de toda a história, a Organização Mundial da Saúde definiu droga de diferentes formas, né? Uma dessas formas era de que droga era aquela substância, independentemente se natural ou sintética, lícita ou ilícita, que, assim que introduzida no nosso organismo, modificaria funções fisiológicas ou neurofisiológicas. Interessante colocar os conceitos de recreativo e aditivo aqui, porque eu acho que eles são importantes para a discussão. Recreativo se refere ao contexto, principalmente, do uso, né? Que geralmente está relacionado ao lazer. Então, são drogas geralmente usadas com amigos, em festas universitárias, em shows, que faça com que muitas vezes não seja problematizado pela sociedade. E aditivo se refere à capacidade daquela substância em gerar uma dependência química e muitas vezes mental daquele uso. Recreativo e aditivo juntos fazem com que muitas vezes essas drogas sejam usadas de forma crônica, o que ainda pode intensificar os efeitos negativos que essas substâncias podem ter no nosso sistema imune, que é o nosso caso da discussão de hoje. Então a gente vai falar de diferentes drogas aqui ao longo do vídeo, inicialmente falando sobre o álcool. Aqui eu só acho interessante pontuar que essa associação entre álcool e falhas no sistema imune, ela não é observada só atualmente. Então ela foi observada desde o século XIX, por exemplo, quando se constatou uma significativa mortalidade de pessoas etilistas pela cólera na epidemia de 1884. Então hoje se sabe que o uso contínuo do álcool resulta numa defesa prejudicada, numa resposta imune inapropriada e, consequentemente, numa susceptibilidade a doenças causadas por patógenos. Então, falando de forma resumida sobre alguns mecanismos pelos quais o álcool vai interferir na resposta imune, a gente tem, por exemplo, a deficiência na capacidade de fagocitose por macrófagos. A gente sabe que isso vai interferir tanto na imunidade inata, devido a essa função microbicida dos macrófagos, tanto também na ativação da imunidade adaptativa, já que o macrófago, sendo uma APC, uma célula apresentadora de antígeno, tem essa função de fazer a ponte entre imunidade inata e adaptativa. Então, a gente vai ter uma deficiência nessas duas imunidades. Essa deficiência dessa capacidade de fagocitose pelos macrófagos, ela pode ser tanto pela inibição, pela modulação, na verdade, de receptores do tipo TOL, que são aqueles receptores que vão reconhecer os pumps dos patógenos, tanto também pela deficiência da capacidade do macrófago de reconhecer C3b e as porções FC das imunoglobulinas, que vão estar opsonizando aqueles patógenos. Então a gente sabe que a opsonização ela é responsável por aumentar e muito a capacidade fagocítica, e se o macrófago ele perde essa capacidade de reconhecer essas moléculas ali que estão fazendo a opsonização, a opsonização ela praticamente perde um dos seus principais efeitos. Outra coisa que se percebeu também, a partir de pesquisas, foi de que o álcool induzia a ativação da caspase 3 e, consequentemente, uma via de apoptose dos mastócitos, que são precursores dos macrófagos. Também faria com que toda a resposta imune, todo o desencadeamento da resposta imune pela falta de macrófagos fosse inibida. Outros mecanismos importantes que nós encontramos foram de que o álcool também inibe citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 12, interleucina 6, TNF-alfa, ao passo que ele aumenta a concentração, ou melhor, ele induz o aumento da concentração de citocinas anti-inflamatórias, que nem a interleucina 10. Outro ponto importante foi de que ele inibe a ativação de moléculas coestimulatórias, que nem o famoso CD40. A gente sabe que na ativação de células T, nós temos 3 sinais. Então, a interação entre MHC e TCR, a interação entre moléculas coestimulatórias e a secreção de citocinas, e reconhecimento de citocinas, né? Então, aqui, esse segundo sinal ele seria prejudicado, que levaria uma supressão na proliferação e diferenciação de células T. Associada a isso, a gente tem uma diminuição significativa na produção de interleucina 12. A gente sabe que a interleucina 12 é aquela que é secretada pelas células apresentadoras de antígeno, que vão promover uma polarização da célula TCD4 positiva para um perfil TH1. Consequentemente, respostas a patógenos intracelulares seria prejudicada, além de que a ativação de células NK, de células T citotóxicas, também todas seriam prejudicadas por essa redução da interleucina 12. E não menos importante, a exposição crônica ao álcool também pode afetar a diferenciação de células B progenitoras, o que vai afetar a imunidade humoral, extremamente drasticamente. Bom, como a gente não tem mais tempo, eu deixo aqui a recomendação aos interessados dessa tese de doutorado, da pesquisadora Natália Luiza, aqui da UFMG mesmo, que explicou um pouco melhor nessa tese sobre o efeito do consumo crônico do etanol, principalmente na função dos neutrófilos em contextos de infecção pulmonar. Então eu vou deixar o link ali junto com o vídeo. Agora nós vamos falar sobre o tabagismo e como que essa prática ela pode alterar o funcionamento pleno do sistema imunológico. Basicamente, os efeitos negativos do tabagismo começam no próprio ato de você aspirar uma fumaça muito quente no trato respiratório. O calor presente nessa fumaça pode provocar pequenas lesões e até mesmo queimaduras que podem atrapalhar o funcionamento pleno das células, juntamente com o alcatrão, que é um dos componentes presentes na fumaça do cigarro. Porque por causa da sua alta viscosidade, ele vai diminuir a motilidade das células ciliadas e alterar o funcionamento das células caliciformes. Agora, voltando a atenção um pouco mais para a nicotina, que é a principal substância aditiva no cigarro, ela tem alguns efeitos significativos no funcionamento das células do sistema imunológico, desde a indução da ativação alternativa de macrófagos, como também uma redução da sua atividade geral, como motilidade, atividade fagocítica. Também estudos comprovaram que a nicotina ela polariza a resposta celular para o linfócito do subtipo TH2. Junto com isso, os estudos observaram que há uma redução na secreção de citocinas pró-inflamatórias, juntamente com um aumento da secreção de interleucinas que têm caráter anti-inflamatório, principalmente IL-10 e IL-4. Isso muito provavelmente se deve também ao desvio da resposta para o subtipo TH2. Além disso, um fator importante e que pode associar a nicotina com a estimulação da ocorrência de câncer
é que a presença dessa substância aumenta a expressão de genes que induzem a angiogênese na célula, que é um gene muito importante para a proliferação de tumor, na medida em que uma proliferação exagerada, muito comum nesse tipo de problema, requer um aporte sanguíneo muito alto. Então, a maioria dos tumores aumenta o crescimento de vasos para conseguir os nutrientes necessários. Mas então, fazendo um resumo muito rápido dos efeitos da nicotina, as consequências finais seriam uma redução da eficiência da mucosa como barreira contra os patógenos, já que a redução da motilidade da célula ciliada pode acarretar num acúmulo de muco e, junto com outras partículas presentes na atmosfera, pode criar um ambiente favorável para proliferação de bactérias e causar infecções. A doença pulmonar obstrutiva crônica, que causa um espessamento da parede do alvéolo, e a nicotina pode intensificar esse processo no momento que ela induz a ativação alternativa do macrófago e pode começar a secretar fatores de crescimento e estimular o espessamento dessa parede. Também, por causa da redução das citocinas inflamatórias e aumento das citocinas anti-inflamatórias, vai haver uma depressão da comunicação entre as células do sistema imune. E isso também pode acarretar na piora na eliminação de células possivelmente carcinogênicas, porque o organismo ele pode desenvolver tolerância ou então até mesmo não responder contra possíveis antígenos presentes nesse tipo de célula. Temos também os opioides, que são substâncias que têm propriedades analgésicas e atuam sobre o sistema nervoso central. São utilizados para o controle da dor. Exemplo de opioides são a morfina, codeína, heroína, fentanil e a oxicodona. O uso dessas drogas podem causar alterações no sistema imune, como a diminuição da atividade fagocítica por macrófagos e neutrófilos, sendo que nos macrófagos há a diminuição da quantidade de células e de produção de óxido nítrico, e nos neutrófilos há a diminuição da produção de superóxidos e de L8. Há a alteração do funcionamento das células NK, pois a ativação de receptores opioides no sistema nervoso central inibe essa atividade periférica. Também há o comprometimento da proliferação e diferenciação de linfócitos T, pois há diminuição da expressão do gene IL-2, aumentando as células TCD8 e diminuindo as células TCD4. Além disso, há uma indução de um ambiente pró-inflamatório. Haja vista a diminuição de IL-10 e o aumento de TFN-alfa e FN-gama no sangue periférico. A imunossupressão causada por esses opioides, apesar de poucos estudos, é possível ver que aumenta a incidência de infecções e mortalidade nos indivíduos. Bom, analisando agora a cocaína, um forte estimulante muitas vezes utilizado por suas propriedades psicoativas, como aumentar a concentração e rendimento, reduzir medos e inibições, além de suas propriedades afrodisíacas, que estimulam a atividade sexual e a sensação de potência, faz-se relevante trazer à tona um estudo realizado na Universidade da Paraíba, na qual 80% dos estudantes utilizaram a droga pela primeira vez por curiosidade. O uso recreativo indiscriminado muitas vezes leva ao vício, gerando danos tanto no escopo da saúde como no âmbito social. Analisando agora a imunotoxicidade em si, escolhi um estudo que trata da imunossupressão e o estresse oxidativo induzido tanto pelo uso agudo quanto crônico da cocaína em ratos, podendo assim traçar um paralelo para a análise do corpo humano. O tratamento agudo com a cocaína gerou uma significante queda da atividade das células NK ainda nos primeiros 5 minutos desde a ingestão da droga. Também houve uma queda na resposta linfoproliferativa a mitógenos, que são substâncias que estimulam a divisão celular, ou seja, a proliferação celular, sendo relevantes no aparecimento de tumores quando não regulados pela resposta imune. Também uma única exposição à cocaína foi associada a uma queda na produção da citocina L2, proveniente de linfócitos TH1, de propriedade pró-inflamatória, e o aumento da produção de IL-10, advinda de linfócitos TH2, de natureza anti-inflamatória. Além disso, a liberação pró-inflamatória de TNF-alfa teve uma inibição máxima entre os primeiros 45 minutos e 1 hora depois da ingestão da cocaína. E de maneira contrastante, a liberação da citocina anti-inflamatória TGF-beta aumentou com efeito máximo entre os primeiros 45 minutos e 1 hora. As funções imunes foram restauradas entre 4 horas e 6 horas depois do consumo da cocaína agudo. Agora, levando em conta o efeito crônico, a exposição à droga, a exposição repetida à cocaína induziu a depressão das atividades das células NK e a responsividade funcional de linfócitos, a estimulação mitogênica também, que se mantiveram em alta até cerca de 14 dias após cessar a ingestão da cocaína. A liberação de L2 foi reduzida em 99% e a de TNF-alfa em 55%, e a supressão se manteve até cerca de 21 dias após o tratamento. Porém, a cronicidade do consumo também causou um aumento de IL-10 e TGF-beta por células do baço em 73% para IL-10 e 90% para TGF-beta. E essa citocina envolvida em regulação imunes negativas, inibindo a resposta proliferativa à produção de outras citocinas por célula T helper. O estudo também apontou um aumento significativo na quantidade de antioxidantes circulantes e uma função do alto estresse oxidativo produzido pela cocaína, derivado da produção de espécies oxidativas, podendo gerar, por exemplo, peroxidação lipídica.
Assim fica evidente a troca do balanço TH1-TH2, favorecendo citocinas do tipo TH2, entre outros fatores imunossupressores já apresentados, tornando o indivíduo mais sujeito a infecções oportunistas, também se relacionando à progressão de patologias como a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Agora, trazendo à tona a questão da vacina contra a cocaína, a Calix Coca, apontada pelo próprio coordenador do projeto, Frederico Garcia, a partir da questão de tentar trazer uma terminologia mais adequada, ele diz que se trata de uma terapia de opsonização indutora de anticorpos. Assim, toda vez que se consome a droga, os anticorpos no indivíduo já imunizado se ligam à droga e impedem que as moléculas da cocaína passem pela barreira hematocefálica, não atingindo o sítio que deveria atingir, e aí não ativa o sistema de recompensa e não retoma a compulsão. Porém, quando se utiliza a vacina, deve-se também ministrar um tratamento prévio, se atendendo também ao escopo biopsicossocial do indivíduo, a fim de evitar quadros graves de fissura e abstinência.